Nós cantamos assim: os teus olhos me viram quando em oculto fui criado. Você sabe que essa música é um salmo, não sei se você sabia, é o Salmo 139. A palavra diz assim, abre aí a Bíblia, vamos ler o Salmo 139. Permita ao Espírito Santo de Deus, amado, curar o teu coração, tocar no teu coração enquanto você está aqui. Olha, a palavra de Deus, ela tem que cortar o nosso coração. Se ela não cortar, é porque nós não fomos atingidos por ela. Essa semana, uma das pessoas que está com a gente aqui, que é a igreja conosco, contou que ela compartilhou o que nós conversamos quarta-feira na mesa para uma pessoa. E para resumir a história, essa pessoa acordou 4 horas da manhã e não conseguia dormir mais, pensando naquilo, sentindo algo no peito. E é isso que a palavra tem que fazer. Ela tem que nos cortar, ela é espada, então ela tem que nos cortar. Por muito tempo nós pensamos e até talvez tentamos fugir disso, porque isso é o mais difícil, isso é o mais doloroso. Mas a palavra do Senhor, ela é uma espada, como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Se não for a palavra do Senhor penetrar dentro de nós, se não for a palavra do Senhor penetrar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, se não for a palavra do Senhor, irmãos, eu quero te dizer que não há, um abraço não chega onde a palavra do Senhor chega. Eu vou me ousar a dizer algo, que os psicólogos não chegam aonde a palavra de Deus chega. Não há o que desnude mais o homem. Não há o que aponte mais ao homem a sua miséria e a sua necessidade de mudança do que a palavra de Deus. Não há. Não há algo mais profundo que vai revelar a miséria que eu sou, a miséria que você é por causa do pecado, e o tanto que nós temos que correr atrás do prejuízo que nos foi legado por Adão, e que agora por Cristo nos é legado absorver e ser algo que nós não poderíamos ser antes, mas hoje nós podemos por causa da cruz e por causa de Cristo. Mas se todas as vezes em que a luz atingir as nossas trevas, e todas as vezes em que a espada penetrar ao ponto de começar a doer, nós retrocedemos, nós jamais seremos mudados, e nós jamais seremos transformados. E o Senhor diz assim: se vós sois corrigidos, fiquem felizes, porque o Pai só corrige quem é filho, bastardo não é corrigido. Vamos ler essa poesia, acompanha aí comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Pausa. Como que nós seremos hipócritas e demagogos com o Senhor? Como que nós tentaremos, irmãos, ocultar dele algo, sendo que ele conhece tudo que já existe antes de que exista? Como que nós tentaremos ludibriar o Senhor em algum pensamento, com alguma atitude, sem que ele saiba? É impossível. E é isso que esse salmo está querendo dizer. Antes que a palavra te suba a cabeça, a boca, e não é só a questão da palavra, o que o Senhor está dizendo é assim: Ele contempla a intenção do nosso coração. Ele enxerga, por exemplo, porque cada um de nós veio aqui hoje de manhã. Ele enxerga, enquanto nós cantávamos, os que adoravam e os que cantavam da boca para fora. Ele enxerga os que são evangélicos e os que são cristãos. Ele enxerga os que se entregaram para Ele e os que só repetiram uma oração decorada.
Ele enxerga os que se morreram nas águas para publicamente confessar que nasceram novas pessoas, e ele contempla quem só deu um mergulho na piscina e saiu. Ele vê quem come do pão discernindo que é o corpo e o sangue. Ele vê quem come do pão sem saber nada, pensando no amanhã. Por isso, irmãos, tem que haver dentro do nosso coração uma preocupação com aquilo que está passando dentro dele. Tem que haver no nosso coração uma preocupação com aquilo que está passando nas nossas intenções e nos nossos pensamentos. Porque a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos e as nossas intenções, eles nascem a partir daquilo que nós comemos com os nossos olhos. Porque a palavra do Senhor diz que o olho é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será mau. Então, amados, aquilo que nasce dentro do nosso coração, muitas vezes é fruto daquilo que nós estamos contemplando com os nossos olhos. E nós queremos uma intenção diferente, contemplando as mesmas coisas. Nós queremos dentro de nós algo diferente, sendo que nós estamos comendo as mesmas coisas. Ele olha, amado, para a intenção do nosso coração. Ele olha para aquilo que está aqui dentro. Ele olha para aquilo que ninguém pode ver. Antes, muitas vezes, que se consuma, quando chega a se consumir. Tu me cercas, 5, por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Agora olha isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista faz um pensamento, um flash de pensamento. E aí ele começa a pensar naquilo que ele mesmo perguntou. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Não há como nós fugirmos do telema da vontade de Deus. Não há como nós nos ausentarmos da vontade de Deus. O salmista aqui, irmãos, ele não está falando só de uma perseguição. Não enxerga esse texto como ele falando de uma perseguição, em que o Senhor está assim, nos perseguindo aonde quer que nós vamos. Com certeza ele está. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui, quando ele diz para onde eu fugirei, é que existe uma vontade estabelecida do Senhor sobre a nossa vida, e não há como nós fugirmos da vontade do Senhor, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então aonde nós formos, para onde nós corremos, aonde o nosso coração intentar ir, aonde a nossa mente intentar ir, a vontade do Senhor está nos acompanhando para que nós executemos ela, porque é a vontade do Senhor sobre a nossa vida o motivo pelo qual nós fomos criados e gerados. É a vontade do Senhor o motivo pelo qual nós fomos criados e gerados. Eu e você nunca nos sentiremos completos sem que executemos a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar algo. Sempre vai ter uma lacuna. Sempre vai ter um hiato. Sempre vai ter um espaço. Sempre vai ter algo que não se completa. Nós sempre nos sentiremos faltos em algo se nós não estivermos fazendo a vontade do Senhor. Porque assim como um carro foi feito para andar e levar pessoas, um barco foi feito para velejar e levar pessoas, um avião foi feito para voar e levar pessoas, nós fomos feitos para andar e trazer pessoas. Essa é a vontade universal do Pai sobre as nossas vidas. E existem outras vontades que o Senhor tem para nós, que Ele vai revelando ao longo do caminho. Mas talvez haja dentro do seu espírito, talvez haja dentro da sua alma, uma necessidade de se completar em algo. E sabe, irmãos, muitas pessoas, eu me incluo nisso, erram às vezes, porque tentam satisfazer a necessidade de preencher esse espaço dentro de nós com outras coisas.
Irmãos, se o Evangelho de Deus, pelo menos por um momento, não nos causou ainda uma sensação, até um sentimento de plenitude, é porque nós ainda temos que fazer alguma coisa, ou ainda temos que entender alguma coisa nele. Quando nós estamos nele, nós nos sentimos plenos. Quando nós não estamos nele, e muitas vezes nós achamos que nós estamos nele, porque nós fazemos o que tem que ser feito, mas nós precisamos entender que estar nele é entender o que tem que ser feito e não fazer o que tem que ser feito, porque entender o que tem que ser feito era o que os fariseus não tinham, mas eles faziam o que tinha que ser feito, mas eles não entendiam o que tinha que ser feito. Nossa, vocês entenderam o que tem que ser feito? Entenderam? Então entender o que tem que ser feito é uma coisa, fazer o que tem que ser feito é outra, porque quando você entende o que tem que ser feito, o fazer será natural. Agora, quando você faz o que tem que ser feito, então eu cultuo porque eu tenho que cultuar, eu venho aqui porque eu tenho que vir, eu prego porque eu tenho que pregar. Não é isso que o Senhor tem nos dito. O Senhor quer que nós entendamos, para que então nós façamos. Para que nós venhamos a entender, nós precisamos de João 15:7. Se vós estiverdes em mim, diz o Senhor Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós. Veja que ele fala duas coisas que não são redundantes. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Se houver uma reciprocidade, um alinhamento entre vocês fazerem o que vocês estão fazendo, entendendo por que vocês estão fazendo, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Aí nós mutacionamos esse versículo para o nosso ego e para aquilo que nós queremos. E nós falamos assim: eu estou fazendo o que tem que ser feito, eu tenho ouvido a palavra e eu estou andando diante da palavra. Então o Senhor agora ele vai me dar isso, ele vai me dar aquilo, porque a palavra do Senhor fala assim: e quantas vezes isso não foi dito e ouvido e reproduzido? Pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que o Senhor é dono de todo ouro, toda prata, de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele entrega as coisas, Ele outorga as coisas, Ele derrama as coisas, Ele legaliza as coisas. Ele coloca as coisas nas mãos das pessoas para que seja usado em benefício dEle. Porque quando o Senhor nos entrega algo e nós usamos em nosso próprio benefício, o Isaac que era para servir, para nossa alegria e para ter uma geração sacerdotal, uma geração de reino, ele acaba se virando a nossa preciosidade. Quando nós tomamos aquilo que o Senhor deu, depois de muito tempo, e nós não entendemos que Ele não deu para o nosso ego, Ele deu para que o reino dEle seja difundido, e nisso também estará a nossa alegria consumada e completa. Aquilo se tornará dentro de nós um ídolo. Aquilo se tornará dentro de nós tudo que nós temos. Aquilo se tornará dentro de nós a nossa prioridade. O que o Senhor fez com Abraão foi deixar um legado para nós, de que tudo que o Senhor entrega é para Ele, e dEle, e por Ele, e não para o nosso ego, e não para consumar um egoísmo do nosso coração, que só pensa em nós mesmos, e não pensa nele, não pensa no próximo. Então, irmãos, o desafio do Evangelho é que nós entendamos o que nós temos que fazer, e não simplesmente fazer o que tem que ser feito. A palavra do Senhor diz assim, acredito que em Pedro ou Tiago: esteja pronto para responder a qualquer um que questione a razão da fé que há em vós. Ou seja, nós temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos, e nós temos que ser conscientes naquilo que nós fazemos. Porque semana passada nós falamos de governo e de reino. Esse reino só será propagado quando eu entendo a minha posição como um sacerdote, quando eu entendo a minha posição como um embaixador desse reino. Enquanto eu não entendo o que eu sou, aquilo que eu tenho que desenvolver, não porque eu tenho que fazer, não porque tem que ser feito. Eu digo isso por mim, muitas vezes eu fiz algumas coisas porque tinha que ser feito. Mas o reino de Deus não é assim. Ele não é imposto. O apóstolo Paulo fala assim: eu não fui a vocês com palavras de persuasão humana, mas com demonstração de poder no Espírito.
Por quê? Porque ele entendeu o posicionamento dele, ele entendeu aquilo que ele tinha que fazer, ele compreendeu a parte que lhe cabia nesse reino, ele entendeu a vontade do Pai para a vida dele. Eu gostaria de pegar daqui da metade para o fim aquilo que eu tinha meditado para hoje, conversar com vocês. O Senhor nos trouxe até aqui. Eu fui seguindo o Espírito Santo de Deus para ler Salmo 139, e pela graça dele nós chegamos na palavra de hoje, que é acerca da vontade do Pai. E um versículo eu já tinha lido, mas às vezes a gente lê de novo, ele pula diante dos nossos olhos, né? E eu li esse versículo aqui e queria meditar nisso com vocês. Abra sua Bíblia em João 4, Evangelho de João capítulo 4. Telema, em grego, significa vontade. Telema significa vontade. E nós vamos falar hoje aqui sobre a vontade do Pai. Abre em João 4. Versículo 32. Enquanto você abre aí, essa passagem de João 4, antes do 32, é a passagem em que Jesus pede água para a mulher samaritana, dito que todo mundo conhece. Jesus está no poço de Jacó, chega a mulher samaritana para tirar água, ele vira para a mulher e fala: mulher, me dá de beber. Aí a mulher fala: tu é judeu, pede água para mim, sou samaritano. Por quê? Samaritano e judeu não se batia. E aí Jesus fala: se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu te daria água viva, e tu nunca mais teria sede. Então aí tem aquele diálogo. Aqui é o versículo seguinte, depois desse diálogo, porque quando Jesus está nesse poço de Jacó, os discípulos foram na cidade comprar comida. Aí os discípulos chegam, tá? Só para contextualizar vocês. João 4,32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Para de ver aí, calma. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Pensa um pouco comigo nesse versículo. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, come. Porque eles trouxeram comida, porque ele estava com sede, ele pediu água para a mulher. Claro que ele aproveitou a deixa e ministrou para aquela mulher. E provavelmente ele estava com fome, por isso que eles foram comprar comida, eles deviam todos estar com fome. Aí o Senhor Jesus vira para eles e fala assim: bom, então vamos falar de comida. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vocês não sabem o que é essa comida. Olha o versículo 34. Disse-lhe Jesus, ele revela qual é essa comida. A minha comida consiste em fazer a vontade, o telema, daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, Jesus se alimentava de algo. Ele ficou 40 dias sem comer comida humana, mas ele nunca ficou sem comer comida espiritual. E o Senhor Jesus, ele nos deixa aqui nesse versículo o legado de um conhecimento que estava oculto. Porque ele diz para os próprios discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí no versículo seguinte, que está entre esses dois que nós lemos, os discípulos falam assim: será que alguém trouxe comida para ele? Os caras estão achando que ele está falando de comida física. E ele fala assim: a minha comida, vocês querem saber do que eu, Jesus, me alimento? Então tá, eu me alimento de fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês se alimentam de arroz e feijão? Vocês conseguem ficar um dia sem comer? Não, por quê? Porque a sua cabeça começa a ficar nervosa, o seu corpo começa a pedir comida, e aí você tem que comer. Pois é, essa necessidade eu sinto quando eu não faço a vontade do Pai, ele está dizendo. Quando você encomenda uma comida que você gosta muito, a sua boca fica cheia de água, porque o seu cérebro começa a mandar informação para você de lembranças da sensação do quanto aquela comida é gostosa. E aí você come aquela comida e naqueles segundos aquilo é a melhor coisa que podia acontecer na sua vida. Ok, isso para mim é a vontade daquele que me enviou. Uau! A comida que você come te faz crescer, te faz ficar forte, te faz passar da fase de criança para a fase
de adolescência para juventude, de juventude para vida adulta, ótimo. A minha comida me desenvolve também, é fazer a vontade do Pai. Então, queridos, o que é o arroz e feijão daquele que quer crescer na graça e daquele que quer crescer diante do Senhor? É fazer a vontade do Pai, é executar a vontade do Pai. Se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele diria assim: uma vontade eu tenho que vós conheceis, ou melhor, que vós precisais conhecer, porque a vontade do Pai é revelada para nós ao passo que nós estamos nele, ao passo que nós entendemos quem é Ele, ao passo em que nós entendemos que a plenitude de todas as coisas estava no Filho. Então, ao passo em que eu conheço o Filho, eu conheço o telema do Pai para mim. Ao passo em que eu me desenvolvo no Filho, eu conheço a vontade dele para mim. Então não é um ministério que vai mostrar a vontade de Deus para você. Não sou eu que vou mostrar a vontade de Deus para você. Não é você ter um trabalho na igreja em que lhe cobre de que você leia durante a semana, de que você estude, de que você se posicione, de que você seja santo, porque agora você está numa posição. Se você faz por esse motivo, você está comendo comida errada. Você está comendo comida errada, você está construindo a sua casa sobre a areia. Você acha que você está crescendo e as pessoas que estão ao redor de você estão dizendo assim: ele é o mesmo de ontem, de anteontem, de semana passada. Por quê? Porque nós não estamos comendo o que temos que comer, a nossa comida é falsificada. Por quê? Porque nós estamos executando algo do qual nós não conhecemos. Logo, a nossa força motriz não é porque nós comemos, mas é porque nós replicamos o que outros falaram. Nós estamos sendo como sinos que ressoam, metais que fazem barulho. Nós não estamos nos movendo pelo amor do Pai dentro de nós, que faz com que as coisas que nós executemos sejam incondicionais e sem preço de paga. Isso é o telema. Isso é fazer a vontade do Pai. É fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, porque eu estou conhecendo a vontade do Pai, por intermédio do Filho, que tem se revelado a mim, tem mostrado quem eu sou, quem Ele é, onde eu tenho que chegar. Esse processo até onde eu tenho que chegar é o telema, que eu só vou conhecer se eu estiver nele. Não precisa abrir, deixa aberto em João 4. Em Mateus 26, 42 diz assim: olha só, irmãos, eu quero que você saia daqui hoje chocado, assim, chocado. Quando você entende que a vontade do Pai é o telema, e que isso era aquilo que Jesus se alimentava, você começa a entender algumas coisas com um coração um pouco mais quebrantado. Presta atenção nesse texto agora, sob essa ótica de que a comida de Jesus era a vontade do Pai. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Sabe onde ele estava aqui? Jardim do Getsemane, antes de ir para a crucificação. Você entende a peculiaridade com que ele fala? Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba. Eu sei, Senhor, é o que Jesus estava querendo dizer, que o Senhor tem um cálice para eu beber. Eu sei que tem algo que o Senhor quer que eu beba, que faz parte da sua telema para mim. Eu vou ter que comer, porque eu morro se eu não comer. Se eu não fizer a vontade de Deus, eu não estou comendo. Se eu não estou comendo, eu definho até morrer, espiritualmente falando. Ele está falando: Pai, se não tem como passar isso sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele vivia na plenitude da vontade do Pai. Aquele cálice que ele fala, que a gente tem todo um estudo em cima disso, a ira de Deus, esse cálice que ele toma, nós jamais suportaríamos tomar. Se esse fosse o telema, a vontade de Deus para a nossa vida, morreu, acabou. E esse era
o telema de Deus para o homem do Velho Testamento. É aí que está o problema. A vontade de Deus para o homem do Velho Testamento era a ira dele sobre o homem caído. Por quê? Por causa do pecado. Mas não tinha como alguém tomar esse cálice da vontade de Deus de ser justificador de um terceiro, porque todos os homens estavam em pecado, estavam destituídos, estavam demitidos da glória de Deus. Tinha que vir alguém com a glória de Deus, tinha que vir alguém sem cair, tinha que vir alguém sem pecado, tinha que vir alguém que vigiaria na sua carne 24 horas durante 33 anos para poder tomar esse cálice, para poder executar esse telema, porque a vontade de Deus sobre o homem era a ira dele, e o desejo do Pai sobre o homem era ter contato de novo, era resgatar o homem, mas não tinha homem que pudesse tomar esse cálice e executar essa vontade. Imagina nós, queridos, imagina nós, talvez até hoje nós caminhamos sem nos preocupar com o telema dele para nós, sem nos preocupar com a vontade dele para nós. Existem as vontades de Deus para o homem que são universais. A palavra do Senhor fala em uma das epístolas: a vontade de Deus para vós é a vossa santificação. Existem vontades que são universais para todos os homens, mas existem vontades que são específicas. Paulo, tu serás meu apóstolo. Pedro, tu serás meu apóstolo, porém tu não serás apóstolo como Paulo, Pedro. Paulo falará aos gentios, tu não falarás aos gentios. Então Deus tinha um telema para Paulo, e nós estamos aqui também porque Paulo tomou e comeu a vontade do Pai para a vida dele, ainda que isso lhe custou tudo que ele era e que ele tinha. E depois ele vai dizer num versículo aqui: e agora constrangido em meu espírito, o apóstolo Paulo falando, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida por preciosa, isso aí está em Atos 20, 22. Tanto que eu execute a telema do Pai que há sobre a minha vida. Irmãos, você entende? Existe um medo no nosso coração. Eu não sei o que você está pensando enquanto eu estou falando isso. Isso tudo. Mas talvez exista um medo no nosso coração. Que é medo. Talvez exista um ego. De você pensar assim, cara, se eu levar essa palavra ao fio da... literalmente, eu não vivo. Aí a palavra do Senhor fala assim, que nós estamos o quê? Vivos ou mortos para nós mesmos? Mortos. Queridos, o que tem me preocupado a mim, Wesley, preocupado a mim para mim, não preocupado a mim para um terceiro, é que quanto mais eu leio, e quanto mais eu medito, mais eu vejo que eu estou avesso disso aqui. E mais eu vejo que não há outra saída que não seja isso aqui. A palavra do Senhor. Queridos, nós não temos que ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando a gente lê naquele texto, nós falamos acerca disso na mesa quarta, que aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. E muitas vezes a gente acha assim, que poxa, eu sinto medo, então eu não estou sendo aperfeiçoado. Nós até conversamos sobre isso, não é isso. Sentir medo, todos nós sentiremos. A oração de Jesus aqui sobre não beber o cálice, Jesus estava movido dentro de si por o quê? Por medo. Ele suou gotas de sangue do quê? De alegria, de regozijo? De medo. Então nós não somos máquinas. A diferença é que o medo, ele tenta causar em nós estagnação. Ele tenta nos parar. E ele vem com o seu é um computador de argumento. Cheio de argumento. E todos os argumentos do medo sempre são plausíveis. Até quando o medo é um medo irracional. A argumentação dele vem com tanta força que você abraça ela e fala, é nós, vamos morrer junto.
Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele nos resgatou do medo. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor, mas não é aquele que sente, é aquele que se entrega. Então, queridos, quando nós ouvimos uma meditação acerca disso, da vontade de Deus, de uma forma radical, nós não temos que ter medo, porque o passo inicial não é morrer, virar monge e morar numa montanha. O passo inicial é se entregar. Só. O passo inicial é se entregar ao processo dele, mas de verdade. Se entregar. Se você olhar nesse texto, o apóstolo Paulo fala assim: e agora constrangido em meu espírito, preste atenção, palavra por palavra da Bíblia, irmãos, isso que é meditação, é fazer isso. E agora constrangido em meu espírito, o espírito humano dele, vou para Jerusalém. Ele estava como? Constrangido. Não sabendo o que ali me acontecerá, senão, uma coisa ele sabia, ele não sabia o resto, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu entendi o que é o telema, eu entendi o que é a vontade de Deus, o que ela representa para mim. E eu fui tirado de uma natureza antiga e posto numa natureza nova, em que se eu me alimentar do telema, se eu me alimentar da vontade de Deus, eu sei que as cadeias e as tribulações podem vir, a minha carne até tem medo. Ele está falando aqui que ele estava com medo. Mas ele fala, mas isso não é o mais precioso. A hora que eu paro para raciocinar com a minha mente de novo, convertido de verdade, de regenerado, eu observo as coisas que me esperam nos telemas que Deus me envia, e eu digo assim: isso não é maior do que a saciedade que cumprir a vontade dele vai causar dentro de mim. Isso não é maior. Maior é a saciedade que eu tenho quando eu cumpro a vontade dele do que quando me atingem os açoites que vêm junto com a vontade. Você está entendendo? Quando o Senhor Jesus vai chamar os discípulos, não precisa abrir. Se a cadeira estiver muito confortável, pode ficar de pé. Não durma. Mateus 4,18. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pausa. O que o Senhor Jesus estava dizendo para os dois irmãos? Vocês têm a saciedade de vocês na pesca. Seja a saciedade psicológica, porque eu não conheço pescador que vai pescar que não gosta de pescar. Meio estranho. Saciedade financeira, saciedade de alimentação. Quando o Senhor diz assim, eu vos farei pescador de homens, Ele está dizendo assim: vocês não se saciarão mais em pescar peixes todos os dias. Isso não vai mais atingir vocês. Por quê? Porque vocês estarão em mim, eu vos desconstruirei e eu vos reconstruirei, e essa reconstrução não se alimentará de peixes do mar, se alimentará de peixes da terra. Quando vocês cumprirem a vontade que eu tenho para vocês, vocês se sentirão saciados. E eu acredito que o dia em que Pedro saiu da festa dos Pentecostes, em que houve o derramar do Espírito Santo de Deus, e mais de 3.000 almas se entregaram ao Senhor, foi a primeira pescaria de Pedro. Quanto tempo demorou para Pedro pescar 3.000 peixes? Mas para ele pescar 3.000 homens foi um discurso de 10 minutos. Por quê? Porque ele não estava mais na força do seu braço, fazendo por fazer. Ele entendeu quando o Espírito o encheu, quando o Dunamis o encheu do alto. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não entenderão o meu telema, não saiam. Mas quando o Dunamis vier, vocês entenderão o meu telema. Quando o Dunamis, que é o poder, quando o poder de Deus vier, vocês entenderão a minha vontade para vocês. Então só abram a porta. Cara, quando nós entendemos a vontade de Deus para nós, nós não nos sentiremos mais cansados em fazer o que Ele pede, porque nós seremos saciados. Então nós sairemos, abriremos a nossa boca, e um indouto, ignorante pescador que não tinha conhecimento converterá 3.000 pessoas. Agora, onde está o segredo? Na oratória de Pedro? No quanto Pedro era agradável? Se é que era? Não era, a Bíblia deixa claro que não.
Aonde estava o segredo? O segredo estava em caminhar sobre um solo que se chama telema. O segredo estava andar e fluir sobre um caminho que se chama telema, se chama vontade. E quando você anda sobre a vontade do Pai, então você está fluindo naquilo pelo qual você foi feito. Você se sente saciado. E eu não falo isso para encher o seu ego, mas você se torna inabalável. Quando Pedro viu Jesus no meio da água, ele falou assim: Senhor, me deixa ir contigo, se é o Senhor mesmo, por sobre as águas. É gritante para você Jesus andar sobre as águas? Mais ou menos. É gritante para você andar sobre as águas? Para mim é utopia. É gritante. Só que, queridos, nós não enxergamos ali na hora. Mas quando há aquele diálogo em que Jesus está vindo de encontro ao barco e Pedro está querendo se encontrar com Jesus, e Pedro fala assim: Senhor, se és tu, deixa com que eu vá. Aí, querido, sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele estica um tapete na água que se chama telema e se consuma a vontade do Filho. O Filho fala: vem. Quando Jesus fala vem, é inaugurado um chão de concreto sobre a água, porque é a vontade do Filho. A vontade do Pai não cai. A vontade do Pai transcende os elementos. A vontade do Pai transcende o natural. A vontade do Pai é invisível, mas real. E quando Pedro pula do barco, ele pula numa água sólida. Por quê? Porque embaixo dessa água estava a vontade do Pai para Pedro. E ele começa a andar, mas daí algo tem que nos preocupar. Se Pedro não tivesse olhado para as ondas, que é o que a palavra fala, ele provavelmente teria chegado em Jesus. Então muitas vezes nós identificamos a vontade de Deus para nós, mas como o apóstolo Paulo diz aqui, começam os açoites. E aí nós começamos a olhar para os açoites, a olhar para as ondas, e nós certamente iremos afundar. Mas nós temos que nos lembrar, irmãos, isso não vai ser construído do dia para a noite, por isso não se preocupe com o processo, só se submeta a ele. Muitas vezes ele terá que levantar a sua mão, que você está se afundando dentro da vontade do Pai, por não estar olhando para o Pai, por não estar nele. Quando Pedro pula do barco, Pedro estava nele, mas quando Pedro olha para as ondas, ele deixou de estar nele. Então vocês entendem que não é só ser salvo, não é só crer, não é só ser batizado, é caminhar nas águas. E o profeta Naum vai dizer que o caminho do Senhor é no meio da tempestade. Deixa eu ver se eu estou lembrando certo, é importante ler. Naum 3, peraí. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum 1:3. Então existe uma vontade de Deus universal que nos atinge. A vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos. A vontade do Senhor é a nossa santificação. Existe um telema do Senhor universal que atinge a todos. Ninguém está fora dessa vontade de Deus. Por isso, que não tem como ser cristão de verdade, convertido, não desejar a santificação. Algo está errado. E também, se você deseja a santificação por um esforço humano próprio, está errado, porque está nascendo do seu ego. Então é o relacionamento com Ele que vai começar a mostrar as suas imperfeições. E na verdade a santificação é trazer à luz as nossas imperfeições e elas serem subtraídas de nós pelo poder do sangue do Filho sobre nós. Não há outra forma, não há outro meio, não há outro caminho. Ai, Deus. O que saciava o apóstolo Paulo? Fazer a vontade do Pai. O que saciava Jeremias? Olha esse versículo. Jeremias falando: achadas as tuas palavras, que era a vontade de Deus para ele. E só um detalhe. Em Jeremias 27:2, Deus manda Jeremias andar com um jugo na costa.
Esse era o telema de Deus para Jeremias na época, porque tinha um fruto nisso, não era à toa. Logo as comi, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Há uma saciedade no seu espírito quando você faz a vontade do Pai e o seu espírito comunica a sua alma dizendo assim, comi. Aí dá aquela sensação de saciedade. Quando você sente, quando você faz algo que você tem que fazer para o Senhor, que Ele te direcionou, que você está na vontade do Pai para isso, que Ele revelou para você a vontade dEle, por você buscá-la e meditar na palavra dEle, que traz o conhecimento, que traz a revelação da vontade, você começa a fluir na vontade dEle, aquilo dá uma sensação de satisfação enorme. Você fica meio... Que palavra que eu vou usar? Você fica meio bobão. Porque na sua racionalidade você olha a perspectiva, e na sua racionalidade humana você olha os poréns, né? Poxa, eu não posso fazer isso porque, eu não posso fazer isso porque, poxa, se eu fizer isso pode acontecer, se eu fizer isso podem pensar. E quando você começa a fluir no telema, a sensação de satisfação que te dá, às vezes você faz aquilo que tem que fazer, por um impulso do teu espírito, através do espírito dele, você faz, depois você pensa o que você fez. Cara, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Por quê? Porque você está buscando a vontade do Senhor. Você está buscando a vontade de Deus. Você está buscando o telema do Senhor. Você está andando com Ele sobre as águas em direção a Ele. Então isso dá a sensação de saciedade, de satisfação. Queridos, eu tinha mais algumas coisas que eu anotei aqui, mas de coração, eu estou sentindo a Espírito Santo de Deus de falar até aqui, para que você pense nisso que nós conversamos aqui. Muitas vezes uma palavra confrontadora vem e a gente sente a falta de instrumentalidade para executar ela. Não sei se com vocês é assim, comigo às vezes é. Eu estou escutando uma pregação, aí às vezes eu falo assim, putz, agora ele vai falar o que eu tenho que fazer. Ele só falou o que eu estou fazendo até agora. Então, beleza, concordo com você, é nóis, estamos abraçados na miséria. Agora fala o que eu tenho que fazer. Eu fico com essa expectativa. E assim, cara, parece que a maioria das vezes o pregador não fala o que tem que fazer, sabe assim? Então assim, irmãos, eu não sei qual foi o sentimento que você teve hoje com essa ministração. Mas o que eu humanamente entendo que o Senhor quer é causar em nós uma preocupação. A preocupação é o quê? É a ocupação antes da ocupação. É a pré-ocupação. Então eu acredito que seja um desejo do Senhor nos causar pré-ocupação, para que a nossa mente comece a se ocupar daquilo que nós teremos que fazer. E que você entenda que eu e você somos iguais. Qualquer pessoa que prega, que o Senhor entrega pela graça dele o dom e a revelação da palavra, é igual a você. A diferença é que a pessoa está fluindo naquilo, no telema de Deus para a vida dela. E você tem outro telema tão importante quanto. E tem um telema que você tem universal, que é de propagar essa palavra tete a tete, que é a maior pregação que existe. O maior púlpito que existe é você com o seu amigo. O maior púlpito que existe é você com a pessoa que você está evangelizando, com a pessoa que você está doutrinando. Será que o Senhor não tem aproximado alguém de você e de mim para nós falarmos do amor dele? E aí a nossa cabeça está tão configurada com um sistema religioso que era só você trazer ele para cá, largar ele aí, e daqui a pouco ele estava de terno e gravata fazendo alguma coisa? Será que a nossa cabeça não está assim? O Senhor está nos chamando para uma corresponsabilidade de que você gera ovelha, e eu também. Ele é o pastor. Eu e você geramos ovelha. As ovelhas vão nascer, irmãos, na nossa mão, até que elas se tornem grandes e elas possam parir outras ovelhas. É isso que o Senhor quer. O Evangelho é isso, o comissionamento foi isso. A externar a paz de Deus, que é em Cristo Jesus, que Ele disse lá em Lucas 10, que nós conversamos semana passada, é para todos nós. Então esteja atento, amado, ao seu redor, as pessoas que têm se aproximado. E lembre-se que não é só o miserável, o usuário de droga, que está largado na sarjeta, que precisa ouvir de Jesus, irmão. Para com isso.
Todo mundo precisa ouvir de Jesus. Então às vezes é uma pessoa que você falou, cara, esse cara aí na minha opinião não vai. E você ia? Se um dia alguém olhasse para mim e falasse assim, será, vamos fazer uma análise e ver se vale investir o evangelho naquele miserável ali, ó. Juntaria os 15 argumentos contra e nenhum a favor. Então, irmãos, anuncie o evangelho. O seu papel é ser o semeador da semente. Depois, para onde a semente vai, já não é mais problema seu. Mas seja semeador, fale, amém? E busque estar em Cristo. Se eu posso te dar uma resposta para a pregação de hoje, esteja nele. Como que eu estou nele? Chovendo molhado, irmãos. Buscando a justiça dele, meditando na palavra dele, buscando a vontade dele para você, buscando se paramentalizar naquilo que você tem entendido do evangelho. Por isso que eu não posso exigir de você aquilo que ele exigiu de mim, e nem você exigir de mim aquilo que ele exigiu de você, porque ele te exigiu até onde você o conhece. Claro, nós temos que propagar esse reino, e aquilo que o Senhor se torna conhecido para nós, nós temos que revelar ao outro. O evangelho é isso, mas espere. Deixa ele ter o tempo dele com Deus, o desenvolvimento dele com Deus. Depois daqueles tempos não haverá necessidade que um diga ao outro, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão e eu serei conhecido de todos. Mas anunciar coube a nós, nem os anjos podem fazer. Amém? Amém. Fecha os teus olhos aí.